paz do Senhor para todos, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e assim estará recebendo também, toda semana, vídeos comentados para apoio para a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Nosso objetivo é abençoar você com a Palavra de Deus, amém? Na série EBD Aulas em Vídeo, vamos estudar a lição de número 2, dando continuidade ao quarto trimestre de 2016, a lição de número 2, que tem por título A Provisão de Deus em Tempos Difíceis, amém? Vamos tomar por base o texto áureo da nossa lição, que encontra-se na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? A verdade prática diz o seguinte: a Igreja de Jesus Cristo é o farol para um mundo em trevas e decaído. Realmente, toda a concupiscência mundana passa. Ninguém que pratica toda sorte de iniquidade, injustiça, devassidão, o mundo do jeito que se segue não subsiste. Mesmo o homem chegando no apogeu do seu orgulho, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Por quê? Deus, Ele há de prover as necessidades dos seus servos, daqueles que temem, daqueles que são fiéis à sua palavra. Então, a nossa lição fala sobre a provisão de Deus em tempos difíceis. Os tempos são difíceis porque os homens amam mais o mundo do que a Deus. Os homens amam mais os prazeres, os desejos, tudo que é efêmero, tudo que é passageiro, tudo que é de pouca duração. Os homens amam mais isso do que a Deus. E a vida desses é uma vida passageira. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque as promessas de Deus são na vida dos que servem ao Senhor. Então, a igreja, ela brilha como um farol. A igreja é o sal da terra, a luz do mundo. Uma vez que a igreja deixar de brilhar, deixar de ser diferenciada em meio à luz nas trevas, é porque a igreja ela se tornará conivente com as coisas do mundo. Porque se nós procurarmos fazer a vontade de Deus, nós estamos aborrecendo o mundo. Mas se nós tentarmos agradar o mundo, aborreceremos a Deus. Então, vamos permanecer nessa marcha, agradando a Deus. Embora que o mundo se aborreça, mas importa servir a Deus do que os homens. Amém? A nossa lição, no primeiro tópico, fala sobre a provisão divina em um mundo caótico. Segundo, fala sobre um mundo caótico e seus pontos correlativos. E terceiro, característica do mundo atual. O que nós podemos entender de uma forma geral nessa lição é que mesmo que estamos vivendo em um tempo, em um mundo de crise, corrompido pelo pecado, onde o orgulho humano prevalece, o
individualismo, a injustiça, a imoralidade, mesmo que os tempos sejam difíceis para um servo de Deus, para aqueles que têm uma vida voltada para Deus e a sua palavra, Deus, todavia, Ele não deixa de prover a necessidade do teu servo. O mundo, a vida, o tempo é difícil, mas Deus continua provendo para aqueles que são servos dele. Amém? Nós vemos o exemplo disso na vida do povo de Israel quando saiu do Egito. Que era o Egito? Uma nação ímpia, idólatra, que havia ali uma divinização do próprio homem, da criatura, um verdadeiro panteão, uma idolatria tremenda que prevalecia ali. O povo de Deus estava ali e Deus prometeu tirar o povo daquela situação que estavam escravizados. Deus tirou o povo de Israel com um braço forte. Os tempos para os israelitas ali era difícil. Faraó, exército, o mar vermelho, o deserto, mas Deus abateu o exército de Faraó. Deus abriu o mar vermelho, o povo passou a pé enxuto. O povo sobreviveu no deserto. Como é que pode uma grande multidão de homens, mulheres, crianças, idosos, animais, como uma multidão que alguns teólogos afirmam que havia mais de 1 milhão de pessoas que estavam ali, que atravessou o Mar Vermelho e estavam vivendo ali no deserto. Se é difícil para uma pessoa sobreviver, imagina uma multidão. Mas ali, o Deus da provisão foi com o povo. O povo de Deus não passou privação. Deus mandou água da rocha. Deus mandou carne. Deus mandou pão. Todos os dias o povo tinha sua alimentação. Mas durante o dia era difícil, por causa do calor, uma coluna de nuvem refrigerava o povo pelo dia. À noite o frio era tremendo. Uma coluna de fogo também protegia o povo e aquecia. E assim Deus cuidou do seu povo ali no deserto. Era tempos difíceis para o povo de Deus. Mas aqueles que estavam debaixo da promessa de Deus usufruiu da provisão de Deus em tempos difíceis. Mesmo assim, Deus fazendo aqueles milagres, fazendo aquelas maravilhas, ainda houve pessoas que murmuraram. Então, para nós vencermos os tempos difíceis e obter a provisão de Deus, devemos crer e confiar no Senhor e na sua palavra e não murmurar. Nós vemos um outro exemplo de Elias, um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Ele profetizou que não haveria chuva sobre a terra no reinado de Acabe. O povo estava desviado, o povo estava seguindo o caminho da idolatria, o povo deixou de adorar a Jeová para adorar a Baal e a Zera, divindades que eram apreciadas pelo povo porque eram responsáveis, acreditavam os seus pregoeiros, que mandava a chuva e a fertilidade. E o povo estava seguindo esse caminho. Então chegou Elias e trouxe a mensagem do Deus verdadeiro, e Deus não mandou mais chuva sobre a terra. Os tempos eram difíceis nos dias de Elias, tempos de perseguição, tempo onde predominava a injustiça, a
rebelião contra Deus. Mas aqueles que tinham a promessa de Deus não ficou sem provisão. Deus mandou Elias ir lá para Querite e Deus alimentou através de corvos que trazia alimento, carne para Elias e bebia do ribeiro. Quando as águas ali secaram, Deus mandou ele para Serepta, para uma viúva cuidar dele. Geralmente uma viúva não tem condições de se manter, precisa dos filhos. Não era fácil aquela sociedade da época. Mas aqueles que temem, que creem no Senhor, não ficam sem provisão de Deus na vida. Mesmo que os tempos sejam difíceis, mesmo que sejam tempos de crise. Elias chegou na casa daquela viúva, pediu que fizesse um alimento para ele. Aquela mulher tinha quase nada, para ele um filho, e já estava esperando, já tinha uma expectativa de morrer de fome. Mas Elias disse, faça primeiro para mim, depois faça para você e seu filho. E aquela mulher foi e fez conforme o profeta falou. E o resultado, aquela mulher não ficou sem alimento. Deus multiplicou a farinha na panela e o azeite da botija. E aquilo não cessou até o dia que Deus mandou chuva sobre a terra. Aquela mulher estava vivendo em tempos difíceis, tempos de escassez, tempos de fome, mas ela servia a Deus. Ela creu no Senhor, na mensagem do profeta, e Deus estava ali provendo as suas necessidades, todos os dias. Então, nós cremos nesse Deus, um Deus de milagres, um Deus de maravilhas, um Deus que provê as nossas necessidades, mesmo em tempos de crise. Nós estamos vivendo numa sociedade caótica, por quê? A Bíblia diz que o mundo está no maligno. O mundo jaz no maligno. Isso quer dizer que há uma influência do mal contra a humanidade. O efeito da globalização, que isso fala muito mais do que um avanço capitalista e mercadológico. Isso vai muito além de interesses econômicos, políticos. Isso fala de romper fronteiras, isso fala de padronização. E quando isso acontece nesse chamado fenômeno ou globalização, isso trata-se nada mais nada menos de que o domínio de poucos sobre muitos. Porque a globalização prega uma nova ordem mundial. E isso tem os seus efeitos, grandes mudanças. Nós estamos vivendo uma era pós-moderna e temos passado por muitas mudanças. E tudo isso vai montando um caminho, um cenário para alguém no futuro. A Bíblia fala do homem do pecado, do iníquo. A Bíblia fala em Apocalipse que ele virá num cavalo branco e foi dado a ele um arco e saiu vitorioso para vencer. O anticristo, quando se manifestar, todo o cenário estará preparado para que este homem iníquo, o homem do pecado, o anticristo, se levante sobre a terra para enganar muitos. Então nós vemos tudo isso porque o mundo está em um estado caótico, está no maligno. E quais são as características do mundo atual? A nossa lição aqui fala de uma sociedade centrada no homem. Isso fala do antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É o homem no centro. É um princípio filosófico que prega que o homem é a medida de todas as coisas. É uma forma de tirar Deus e o homem se posicionar. Então,
O antropocentrismo é a forma do homem negar Deus e se manifestar em toda a sociedade como medida de todas as coisas. E nós vemos hoje a divinização do homem. Nós vemos o exemplo de Nabucodonosor, que estava seguindo esse princípio. Ele se considerava Deus, fez uma estátua de si mesmo e exigiu adoração a ela. O que é isso? É o antropocentrismo. O homem no centro. O homem, em vez de adorar o Criador, passa a adorar a criatura. É a característica do mundo atual. Uma sociedade relativista. Porque quando predomina o relativismo, nega-se todo o princípio moral e espiritual. E isso pode entrar dentro da igreja. O antropocentrismo, o relativismo, e a gente já temos conhecimento disso, porque já existe aí a teologia liberal. E a teologia liberal nada mais é de que uma consequência da influência do relativismo que entrou na vida de alguns cristãos. A teologia liberal, ela prega que a Bíblia é um livro mitológico. A teologia liberal nega milagres. A teologia liberal prega que Jesus é um personagem histórico. Não é Deus, não é filho de Deus. Então, é a característica do mundo atual. E é difícil o cristão viver nesse tempo. Ou aborrece o mundo negando e combatendo essas coisas, ou aceita vivendo isso. Uma sociedade secularizada. Secularismo, segundo o dicionário teológico, é a doutrina que ignora os princípios espirituais na condução dos negócios humanos. É uma forma de tirar todo o princípio religioso, divino, tudo que é sagrado, tudo que é bíblico, tudo que fala em Deus, é uma forma de tirar tudo isso. É o que o secularismo prega. Então, uma sociedade secularizada, ela segue de forma permissiva e ela se corrompe, chegando num estado de degradação total, vivendo dessa situação. E nós estamos vivendo isso na sociedade. Nós vivemos uma sociedade que é antropocentrista, ou seja, o homem se divinizando. Uma sociedade relativista, nada é errado, nada é pecado, tudo pode. Hoje, homem quer se tornar mulher, mulher quer se tornar homem. O que é isso? É uma sociedade relativista, é uma sociedade cujas características secularizada, que está se acabando na permissividade até a sua degradação. Essa é a situação que nós estamos vendo na sociedade. E isso chega de forma sorrateira até mesmo na vida cristã. Nós, como igreja, devemos nos posicionar contra essas coisas. Enquanto nós procurarmos fazer a vontade de Deus, enquanto nós, como igreja, brilharmos como um farol, como luz em meio às trevas, nós vamos vencer, porque a Bíblia diz que o mundo passa e a sua concupiscência,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Mas se nós aceitarmos essas coisas, deixarmos tudo isso entrar de forma sutil na igreja, vamos perder a identidade, vamos perder o brilho, vamos perder a graça e logo mais não estamos mais nos identificando com Cristo. Porque quando a igreja agrada o mundo, ela está se rebelando contra Deus. Mas enquanto a igreja fazer a vontade de Deus, o mundo pode se aborrecer, pode perseguir. O tempo é difícil, são tempos trabalhosos. É difícil a vida para o cristão que vive em um tempo como hoje. Porque nós vemos aí muitos evangelhos relativistas, secularizados, onde prega facilidade, onde prega um evangelho sociológico, onde prega um evangelho de facilidades, mercadológico. Toma isso, receba aquilo. É o que nós vemos hoje em algumas igrejas secularizadas, onde predomina o relativismo. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que têm a palavra de Deus como verdade absoluta, palavra verdadeira, sofre perseguição, sofre represália, passa por tempos difíceis. Mas de uma coisa eu tenho certeza, o céu não entra em crise. E o Deus de provisão está cuidando da igreja. Amém? Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?